Mansão assombrada, segredos revelados. 2. Os primeiros acontecimentos. Logo nos primeiros meses após a mudança, a família começou a notar acontecimentos estranhos dentro da mansão. Objetos mudavam de lugar sozinhos, portas batiam em plena madrugada e o som de passos ecoava pelos corredores, mesmo quando todos estavam reunidos. A filha mais nova, de apenas 6 anos, foi a primeira a relatar algo mais perturbador. Ela dizia conversar com uma mulher de vestido preto que sempre aparecia ao pé de sua cama. A princípio, os pais acreditaram ser apenas imaginação infantil, mas logo outros membros da casa também passaram a ver uma figura feminina vagando pelos cômodos. Com o tempo, os criados começaram a pedir demissão em massa. Alegavam ouvir gritos vindos do porão e sentir um frio intenso que percorria a espinha sempre que passavam pela grande escadaria principal. Alguns juravam ter visto sombras se moverem sozinhas pelas paredes. Na tentativa de conter os rumores, o patriarca da família proibiu qualquer comentário sobre o assunto. Mas a cada noite, os fenômenos pareciam se intensificar, e a atmosfera da casa tornava-se mais sufocante. Mansão maldita revela segredos. 3. A primeira tragédia. Certa noite de inverno, um dos criados mais antigos da casa desapareceu misteriosamente. Ele havia descido ao porão para buscar lenha, mas nunca mais voltou. Após horas de busca, encontraram sua lanterna caída perto da porta do porão, ainda acesa, mas sem sinal do homem. O mais assustador foi que a madeira empilhada estava intacta, como se ele nunca tivesse chegado a pegá-la. Dias depois, o corpo foi encontrado no jardim, deitado de forma estranhamente alinhada, com os olhos bem abertos e uma expressão de puro terror. O médico da cidade não conseguiu determinar a causa da morte. Não havia ferimentos, nem sinais de violência. Apenas o rosto congelado em um grito silencioso. Depois disso, rumores se espalharam pela cidade vizinha. Diziam que a mansão era amaldiçoada e que a mulher de preto, vista pela filha da família, estava por trás da tragédia. A família tentou manter a calma e continuar a viver normalmente, mas a sensação de que algo maligno os observava em cada canto da casa se tornava cada vez mais insuportável. Enfrentando o mal antigo. 7. A resistência da família. Na manhã seguinte, a família estava exausta. O sol trouxe um pouco de alívio, mas a sensação de estar sendo observados não desapareceu. O pai decidiu que não poderiam simplesmente abandonar a casa, pois todo o dinheiro da família estava investido ali. Tentando enfrentar a situação, a mãe trouxe um padre da pequena cidade próxima. Ele entrou na mansão com água benta, cruzes e orações. Mas, a cada passo que dava, o ambiente parecia se tornar mais pesado. O padre começou a rezar em voz alta, e foi nesse momento que todos ouviram um estalo vindo do andar de cima. O som parecia de passos pesados, arrastando-se pelo corredor. O padre continuou sua oração, mas, de repente, o chão tremeu, como se algo tivesse corrido violentamente pelo teto. O pequeno filho tapou os ouvidos e gritou. Ela está brava. Muito brava. O padre lançou água benta em direção à escada, e todos viram claramente, uma silhueta feminina, envolta em sombras, apareceu por alguns segundos antes de desaparecer no escuro. A família acreditou que a bênção teria algum efeito, mas o padre saiu de lá assustado, murmurando que a presença não era apenas de uma alma perdida, mas de algo muito mais antigo e maligno. Mansão dos pesadelos reais. 10. O destino da família. A noite final foi a mais aterrorizante de todas. A mansão parecia viva, respirando e pulsando com uma força obscura. O pai tentou novamente abrir a porta da frente, mas era impossível. A mulher de preto aparecia em todos os cantos, sempre mais próxima, sempre mais ameaçadora. A família correu pelos corredores, tentando se abrigar nos quartos, mas as paredes pareciam se mover, distorcendo o espaço. Sons de passos, risadas e sussurros os cercavam. O pequeno filho começou a gritar, apontando para uma sombra que se projetava no teto, como se quisesse puxá-los para dentro do escuro. No auge do pânico, o pai teve uma ideia desesperada: subir ao sótão, acreditando que talvez a altura os protegesse. Lá, encontraram velas antigas e um espelho quebrado, coberto de poeira. A mulher de preto surgiu atrás deles, refletida nos cacos do espelho. O pai, tremendo, ergueu a única vela acesa, mas a chama foi sugada pelo ar, apagando-se instantaneamente. Quando o sol finalmente nasceu, a mansão parecia tranquila novamente, mas ninguém ousou se aproximar por décadas. A família jamais retornou, e moradores da cidade relatam que até hoje, em noites de vento, é possível ouvir gritos, passos e o choro de crianças vindos daquela casa.
A Casa das Almas Perdidas continua de pé, silenciosa e imponente, um lembrete sombrio de que alguns lugares guardam segredos que nunca deveriam ser perturbados. Mansão das Almas Perdidas. Parte 1. A origem da mansão. Na cidade de Petrópolis, no alto da Serra do Rio de Janeiro, existe uma velha mansão que há décadas desperta medo e curiosidade. Conhecida como a Casa das Almas Perdidas, ela está cercada por histórias sombrias e lendas que atravessam gerações. Sua construção remonta ao final do século XIX, quando um influente comerciante da região decidiu erguer uma residência luxuosa para sua família. A mansão foi projetada em estilo europeu, com grandes janelas, corredores longos e salões imponentes. Mas desde o início, algo parecia estranho naquele lugar. Trabalhadores relataram acidentes durante a obra, alguns deles fatais. Ferramentas desapareciam misteriosamente, andames caíam sem explicação e operários juravam ouvir vozes sussurrando em seus ouvidos durante a noite. Muitos acreditavam que o terreno escolhido para a construção já estava amaldiçoado, pois antigos moradores diziam que ali funcionava um cemitério clandestino, usado em tempos de epidemia. Apesar dos rumores, a família se mudou para a mansão em 1901. Porém, em vez de prosperidade e alegria, aquele lar se tornaria palco de tragédias que jamais seriam esquecidas. Mansão assombrada, medo real. 4. A presença na escuridão. Poucos dias após o enterro do criado, coisas ainda mais perturbadoras começaram a acontecer dentro da mansão. A filha mais velha da família, chamada Helena, acordava todas as noites ouvindo passos arrastados no corredor. Quando reunia coragem para abrir a porta do quarto, não havia ninguém. Mas o corredor estava sempre mais frio que o resto da casa, como se algo invisível tivesse acabado de passar. O filho caçula, de apenas 7 anos, começou a chorar constantemente apontado para os cantos escuros dos cômodos. Ele dizia que a senhora de vestido preto ficava parada olhando para ele, mas desaparecia assim que os adultos entravam. Na sala de jantar, os quadros dos antepassados caíam das paredes sozinhos, sempre no mesmo horário da noite. E o relógio de pêndulo, que nunca havia falhado, passou a parar exatamente à meia-noite, o mesmo horário em que a tragédia com o criado havia acontecido. A mãe da família começou a temer pela segurança de todos. Mas o pai, orgulhoso, se recusava a sair da mansão. Ele acreditava que estavam sendo testados e que deviam resistir, custasse o que custasse. Pai enfrenta o sobrenatural. 5. O confronto do pai. O clima na mansão já era insuportável. As noites se tornaram longas, repletas de passos, sussurros e portas que batiam sozinhas. A cada dia, a família parecia mais frágil. Mas o pai, determinado a não se render, decidiu enfrentar o que quer que estivesse ali. Certo domingo, após a meia-noite, ele desceu sozinho até a sala de jantar. Levava consigo apenas uma vela acesa e um crucifixo que havia herdado do avô. O silêncio era absoluto, até que, de repente, o relógio de pêndulo começou a se mover sozinho, mesmo estando quebrado. Uma risada feminina, baixa e perturbadora, ecoou pelos cantos do salão. A chama da vela tremulava como se algo invisível circulasse ao redor dele. O pai, tentando manter a calma, ergueu o crucifixo e gritou: "Mostre-se! Esta é a minha casa." Foi então que uma sombra densa começou a se formar no espelho antigo da sala. Aos poucos, a figura de uma mulher de vestido preto e véu surgiu refletida, embora diante dele não houvesse ninguém. Ela não tinha rosto. Apenas um vazio escuro onde deveriam estar os olhos. De repente, a vela se apagou sozinha, e o ambiente ficou mergulhado em uma escuridão sufocante. O pai sentiu mãos frias tocarem seus ombros, como se algo quisesse arrastá-lo para dentro do espelho. Confronto sobrenatural terrível. 6. As consequências do confronto. O pai voltou correndo para o quarto, pálido e trêmulo. Sua respiração estava pesada, e seus olhos fixavam um ponto distante, como se ainda estivesse preso àquela presença. A família o cercou, mas ele não conseguia falar nada por longos minutos. Quando finalmente conseguiu, contou o que havia visto: a mulher de preto sem rosto, surgindo do espelho. A mãe, assustada, tentou convencê-lo a deixar a casa imediatamente. Mas antes que a discussão terminasse, algo terrível aconteceu. O crucifixo que ele segurava caiu no chão e quebrou ao meio, como se tivesse sido esmagado por uma força invisível. Ao mesmo tempo, um vento gelado percorreu todos os corredores da mansão, fazendo portas e janelas baterem violentamente. O pequeno filho começou a chorar sem parar, apontando para a porta do quarto e dizendo: "Ela está ali, mamãe, olhando para a gente." A mãe, desesperada, abraçou o menino,
Mas, ao se virar para a porta, jurou ver uma sombra feminina parada no corredor, imóvel, apenas observando. Naquela noite, ninguém dormiu. O pai, antes firme e incrédulo, agora tremia a cada som. Ele sabia que o confronto não havia afugentado a entidade. Pelo contrário, parecia tê-la provocado ainda mais. Mansão maldita, fugindo da fúria. 8. A fúria da mansão. Naquela noite, a mansão parecia respirar junto com eles. As paredes rangiam, as portas batiam sozinhas e o vento gelado invadia os quartos, mesmo com todas as janelas fechadas. De repente, a mãe acordou com um barulho ensurdecedor. Todas as cadeiras da cozinha estavam empilhadas no centro da sala, formando uma estranha torre. Ela tentou gritar, mas uma força invisível empurrou contra a parede, deixando marcas roxas em seus braços. No quarto das crianças, os brinquedos ganharam vida. Bonecas riam sozinhas, e um carrinho começou a se mover em círculos sem ninguém tocar nele. O filho mais velho, apavorado, rezava baixinho, mas quanto mais rezava, mais os objetos se agitavam. O pai, em desespero, pegou a família e tentou sair correndo pela porta da frente. Mas, quando girou a maçaneta, percebeu que a porta simplesmente não abria. Era como se a própria mansão tivesse decidido prendê-los lá dentro. Então, uma voz feminina ecoou pela casa, grave e arrastada. Ninguém sai. Esta é a minha casa. Foi nesse momento que a família percebeu, não era apenas um espírito solitário, mas sim a própria mansão que estava viva, alimentando-se do medo deles. Mansão maldita revelada. 9. A maldição revelada. Naquela madrugada, o pai decidiu investigar o porão, acreditando que ali poderia estar a origem de tudo. Com uma lanterna em mãos, desceu os degraus rangentes, sentindo um frio que parecia cortar a pele. No fundo do porão, ele encontrou uma antiga porta de madeira, coberta por símbolos estranhos e queimaduras de velas. Ao empurrá-la, revelou um túnel que levava a uma câmara secreta. Ali, descobriu vestígios de antigos rituais, ossos, velas negras, livros de feitiçaria e símbolos gravados nas paredes. Uma voz sussurrou no silêncio. Vocês não deveriam ter vindo. Agora pertencem a mim. O pai percebeu que a mansão fora construída sobre um terreno amaldiçoado, utilizado há séculos para rituais obscuros. Cada pedra carregava energia negativa, cada corredor ecoava memórias de sofrimentos passados. A mulher de preto não era apenas um espírito, mas a guardiã dessa maldição, punindo qualquer um que ousasse habitar o local. Ao voltar para avisar a família, viu que os móveis já se moviam sozinhos, e sombras começaram a emergir das paredes, como se a casa tivesse consciência própria. Eles estavam encurralados, presos pelo medo e pela força sobrenatural que dominava cada cômodo.